Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos conversar sobre um tema assim bem profundo, a ligação entre integridade, sabe? Integridade pessoal e aquela busca por uma felicidade mais duradoura. Olá, é um tema fundamental mesmo, porque, no fundo, acho que todo mundo busca essa felicidade autêntica, né? Pois é, e a nossa conversa vai partir de alguns materiais que investigam justamente essa conexão. Vamos focar num princípio bem interessante do Dr. David Niven. Sim, a ideia de que a integridade não é só um conceito moral abstrato, mas algo com impacto direto no nosso bem-estar. Exato. E a gente sabe que, às vezes, manter a integridade parece, sei lá, o caminho mais complicado, né? Quando tem uma meta grande ou muita pressão. Com certeza. A tentação de pegar um atalho, de flexibilizar um princípio, pode ser forte. Mas aí fica a pergunta: por que essa firmeza nos valores é vista como tão essencial para a gente ter paz de espírito, para se sentir realizado de verdade? Acho que é isso que a gente vai tentar explorar hoje. Isso. O nosso objetivo aqui é entender melhor como essa integridade mexe com a nossa satisfação, com o nosso bem-estar geral, sabe? Usando as ideias e os exemplos que a gente encontrou nas fontes. Vamos lá. Para começar, então, vamos direto ao conceito-chave. Vem do livro Os 100 Segredos das Pessoas Felizes, do Dr. David Niven. É o segredo 23. Nunca troque seus princípios por um objetivo. Curto e grosso, né? Uma frase de impacto. E que abre muitas questões, né? O que significa isso na prática? Pois é, o que isso quer dizer no dia a dia, como encarar aquela situação, aquela encruzilhada onde algo que a gente quer muito parece pedir um desvio do que a gente acredita ser certo. Olha, essa é a questão central, eu acho. E os materiais que a gente analisou são bem diretos sobre as consequências de ceder aí. E quais seriam essas consequências? Segundo o Dr. Niven, quando a gente compromete nossos princípios, nossa ética, para alcançar alguma coisa, o resultado final, mesmo que a meta seja batida, sabe? É frustração. Frustração com a própria conquista. Mesmo tendo conseguido. Exatamente. A vitória perde o brilho, perde o sabor. É como se a satisfação de verdade, aquela genuína, precisasse da integridade como pré-requisito. Entendi. A analogia que a fonte usa é ótima para ilustrar isso. É como construir um castelo muito bonito e imponente, só que na areia. Instável. Instável. Pode até parecer legal por um tempo, mas a base não sustenta. Falta aquela solidez, sabe? Que só a coerência entre o que a gente valoriza e o que a gente faz pode dar. E essa falta de base firme acaba corroendo a alegria da conquista. Nossa, essa imagem do castelo na areia é forte. E essa ideia de uma vitória meio oca, né? Fica ainda mais evidente com o exemplo que as fontes trazem. E aqui, olha, a coisa fica realmente interessante. Assim, a história do estudante de Yale é um caso bem emblemático. Muito. Conta um pouco pra gente. A admissão dele foi complicada, né? Complicado é pouco. Foi baseada em fraude. Ele falsificou documentos importantes para conseguir entrar na universidade, que é super prestigiado. Que tipo de documentos? Olha, ele alterou notas do histórico escolar, forjou cartas de recomendação e inventou atividades extracurriculares. Basicamente criou um personagem, uma fachada, para garantir a vaga. Uma teia de mentiras bem complexa, então. Exato. E o mais curioso, ou talvez irônico, é que, uma vez lá dentro, ele se saiu super bem academicamente. Era um aluno brilhante. Não brinca. Ele era bom aluno mesmo depois de entrar com fraude? Sim. Se destacou, estava quase se formando, um futuro promissor se desenhando. Mas por dentro, a história era outra. Imagino. A consciência, né? Exato. A consciência de que todo aquele sucesso, o reconhecimento, os elogios, tudo estava construído sobre uma mentira fundamental. Isso o consumia por dentro. Era um peso constante. Um tormento mesmo. E como ele lidou com isso? Foi ficando insuportável. Mesmo perto da formatura, que deveria ser o auge da celebração, ele não aguentou. Tomou uma decisão bem radical. Que foi? Ele confessou tudo. Contou toda a fraude para a administração da universidade. E com isso, abriu mão do diploma. De tudo que ele tinha, entre aspas, conquistado academicamente ali. Uau! Abrir mão do diploma de Yale. Às vésperas de se formar, é uma decisão em tanto.
É enorme. E a justificativa deles, segundo as fontes, foi justamente essa. Qualquer vitória baseada em desonestidade seria, na essência, um fracasso pessoal muito profundo. Ele preferiu perder o diploma, mas ganhar a integridade de volta. Exato. Ele escolheu a perda externa para recuperar a paz interna, a integridade. Ele via a vitória baseada na mentira como vazia, ilegítima. É uma história que faz a gente pensar muito, né? Sobre o que realmente dá valor a uma conquista. Será que uma vitória a qualquer custo vale a pena? Talvez traga mais sofrimento do que uma derrota com dignidade. Exatamente. Mostra o poder que a nossa consciência tem sobre como a gente percebe a felicidade. Não é só o resultado externo. E essa angústia que o estudante sentiu, essa coisa interna, tem algum respaldo em dados, em pesquisa, ou é só uma história isolada? Tem sim, e é bem interessante. Os materiais mencionam pesquisas sobre isso. Um estudo específico apontou um dado bem forte, olha só. Pessoas que admitem que agem de forma antiética com frequência têm 50% menos chance de se descreverem como felizes. 50%. Metade. Metade. Comparadas com aquelas pessoas que se esforçam para viver de acordo com seus princípios éticos. Nossa, isso é muito, muito expressivo. Não é uma diferença pequena. De jeito nenhum. Mostra que não é só filosofia, tem um impacto real no bem-estar que a pessoa sente. E as fontes até sugerem uma via de mão dupla nisso. Como assim, mão dupla? Parece que viver com integridade alimenta a felicidade, né? E, por outro lado, se sentir feliz de verdade pode dar mais força para a gente fazer escolhas éticas, mesmo quando é difícil. Vira um ciclo positivo, que se reforça. Entendi. Um ciclo virtuoso. Isso leva a uma pergunta importante. Por que essa desconexão dói tanto? Sabe, entre o que a gente faz e o que a gente acredita. Você falou do peso que o estudante sentia. A psicologia explica isso? Explica sim. E aí a gente entra num conceito-chave da psicologia. A dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva. O que é isso exatamente? É basicamente esse estado de tensão, de desconforto mental que a gente sente quando tem duas ideias ou crenças que se batem, sabe? Ou, o que é mais comum no nosso caso aqui, quando as nossas ações vão contra as nossas crenças ou valores mais importantes. Ah tá, então é tipo um alarme interno que dispara quando a gente faz algo que não bate com quem a gente acha que é ou com o que a gente acha certo. Perfeito. É isso mesmo. Pensa no cérebro como alguém que gosta de ordem, de coerência interna. Ele não curte muito esse conflito interno por muito tempo. Faz sentido. Então, quando a gente vive nesse estado de dissonância direto, sei lá, defendendo algo que não acredita ou agindo contra nossos valores várias vezes, isso gera um estresse psicológico bem grande. E esse estresse é só mental ou pode afetar o corpo também? Pode afetar o corpo, sim. Não é só uma sensação ruim. A dissonância crônica pode manter nosso sistema de resposta ao estresse mais ligado do que deveria, sabe? Liberando cortisol. O hormônio do estresse. Exato. E a longo prazo isso pode contribuir para ansiedade, para cansaço, para aquela sensação chata de falsidade, de não ser autêntico. É como carregar um peso mental que suga a nossa energia e a capacidade de sentir alegria de verdade. E o oposto disso, então, seria a integridade. A sensação de estar alinhado. Sim. A integridade é, na essência, o antídoto para a dissonância cognitiva. É essa coerência. Pensar, sentir, agir. Tudo na mesma linha. Quando nossas ações combinam com nossos valores, o cérebro entende isso como harmonia, como congruência. E isso pode até liberar neurotransmissores ligados ao bem-estar, tipo dopamina, serotonina, reforçando a sensação de autenticidade, de paz. Então, viver com integridade diminui o estresse mental. Exato. Libera a mente do conflito. Libera recursos. É um estado que fortalece, que faz a gente se sentir inteiro, coeso. Ok. Isso é muito interessante. Mas vamos tentar desempacotar isso um pouco mais? Se a integridade é tão boa para o bem-estar e a dissonância é tão ruim, como é que a gente pode, na prática mesmo, cultivar essa coerência no dia a dia? Porque falar é fácil, né? Viver é o desafio. Exato. As fontes que a gente viu dão algumas dicas, né? Algumas coisas práticas. Dão sim.
E são sugestões bem legais porque tentam trazer essa ideia, que parece meio abstrata, para a vida real, para as nossas escolhas de todo dia. E qual seria o primeiro passo? O primeiro passo sugerido é um exercício de olhar para dentro, identificar quais são os nossos princípios que a gente não abre mão, os inegociáveis. Inegociáveis. Tipo, Aqueles 3, 4, 5 valores que são a base de quem a gente é e de como a gente quer viver. Pode ser, sei lá, honestidade acima de tudo, respeito pelos outros, compaixão, justiça, lealdade. Cada um tem os seus, né? certo. A ideia é pensar sobre isso e escolher aqueles que são mesmo a nossa bússola moral. A sugestão é até anotar esses princípios. Colocar no papel ajuda a dar clareza. Tirar da cabeça e tornar concreto. Faz sentido. E depois de saber quais são esses pilares? Aí o próximo passo é usar esses princípios como um filtro mesmo, na hora de tomar decisões importantes. Um filtro. Como assim? Antes de decidir algo grande na carreira, relacionamento, dinheiro, a proposta é parar um pouquinho e se perguntar: isso aqui que eu estou pensando em fazer, está alinhado com meus princípios? Lá na frente, eu vou sentir orgulho dessa escolha? Uma checagem interna. Exato. Esse momento de pausa, de consulta à própria bússola, pode evitar muita dor de cabeça, muita dissonância futura. É uma boa dica. Mas e as coisinhas pequenas do dia a dia? Porque nem toda decisão é gigante, né? A maioria não é. Ótimo ponto. E isso também é abordado. A importância de prestar atenção nos pequenos desvios. Pequenos desvios. Tipo o quê? Aquela mentirinha boba, aquela omissão para se dar bem, um exagero aqui, outro ali. A integridade não se forma só nas grandes batalhas éticas, mas na consistência das escolhas miúdas, cotidianas. Entendi. Reconhecer esses momentinhos em que a gente começa a escorregar nos detalhes serve de alerta. Opa, tô saindo um pouco da linha aqui. E a ideia não é ficar se culpando por cada deslize, imagino eu. Não, de jeito nenhum. A proposta não é buscar uma perfeição que não existe nem ficar se chicoteando. É mais desenvolver a autoconsciência, sabe? Percebeu o desvio? Isso. Perceber, entender por que aconteceu e, com calma, tentar voltar para o eixo na próxima vez. Cada escolha consciente, mesmo pequena, fortalece o músculo da integridade. É um hábito, né? Que se cultiva com prática. E por último, as fontes também falam sobre buscar modelos, né? Pessoas que a gente admira. Falam sim. Observar pessoas que a gente admira não só pelo que elas conquistaram sucesso, fama, dinheiro, mas pelo jeito como chegaram lá. Pelo como, não só pelo que. Exatamente. Tentar ver quais valores parecem guiar essas pessoas, como elas mostram coerência entre o discurso e a prática, principalmente nas horas difíceis. Ter exemplos assim de carne e osso pode inspirar muito, mostra que dá para ter sucesso e manter os princípios. Essas dicas práticas parecem realmente ajudar a trazer a integridade para perto, né? Deixar de ser só uma ideia bonita e virar uma prática real. Com certeza. E o que eu acho fascinante ligando tudo isso é como reforça que a integridade não é um ato isolado, é um processo, né, contínuo, costurado no dia a dia. Como os tijolinhos que você falou. Isso. Voltando à analogia, não é construir o castelo de areia com um gesto grandioso, mas assentar pequenos tijolos sólidos de coerência a cada escolha. Essa consistência que cria a base firme para a vida e, por consequência, para a felicidade. Uma base sólida. E se a gente olha para o quadro geral que as fontes apresentam, o que emerge é quase uma redefinição de sucesso, né? Os objetivos são importantes, claro, dão direção, são os destinos no mapa. Mas a qualidade da viagem, o valor real da jornada, está muito em como a gente escolhe navegar. Como a gente lida com os perrengues, as escolhas éticas no caminho. Isso é que define a qualidade da experiência e a sustentabilidade da nossa paz interior no fim das contas. Entendi. Então, para a gente ir amarrando as pontas da nossa análise, a mensagem principal que fica das fontes parece ser bem clara, né? Parece que sim. A felicidade de verdade, aquela que dura, que não é superficial, está muito ligada a viver com integridade. Ou seja, buscar essa coerência entre o que a gente valoriza e o que a gente faz. Mesmo quando é tentador pegar atalho ou quando a pressão é grande. A solidez interna, essa paz com a própria consciência, parece ser o verdadeiro pilar.
Exatamente. A base firme. Isso, olha, deixa a gente com uma questão importante para pensar, né? Uma provocação final que as próprias fontes meio que colocam no ar. Qual seria? É uma pergunta para reflexão pessoal mesmo, não tem resposta fácil. Mas o que no final das contas tem mais valor duradouro? Aquela vitória a qualquer custo, talvez passando por cima de alguns princípios no caminho, ou a serenidade, a paz de espírito que vem de saber que o caminho, com acertos e erros, foi trilhado com integridade, com respeito aos valores que a gente considera mais importantes. Vitória a qualquer custo versus paz de espírito com integridade. É uma pergunta forte para se levar, né? Convida cada um a pensar sobre o que realmente faz uma vida boa e qual o preço que se está disposto ou não a pagar pelas nossas metas. Uma reflexão que, com certeza, continua depois que a nossa conversa aqui acabar.